Já estamos de volta com o Band Mulher e agora a gente vai falar de um assunto muito sério, que é a saúde mental durante essa pandemia. Isso porque a pandemia da Covid-19 causou impactos em diversos aspectos da nossa rotina. E o número de pessoas com sintomas psíquicos e transtornos mentais aumentou durante este período. Nosso bate-papo de hoje é sobre saúde mental e quem vai conversar com a gente é o psiquiatra Rafael Bastianello. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer poder falar com vocês sobre saúde mental. Eu devo logo adiantar, doutor, que eu sou a pessoa mais ansiosa que acho que existe nessa TV Bandeirantes, porque eu quero tudo pra ontem, se bem que o Rafael tava me zoando agora há pouco, né? Mas eu sou realmente muito ansiosa. E essa pandemia, eu acho que ela agravou ainda mais. De fato, dá para associar a pandemia com o aumento de número de pessoas ansiosas? Sim, o mundo ele já é um mundo extremamente ansioso, né? O mundo tem gerado muita ansiedade na gente, porque a todo momento a gente recebe notícias, são as mídias sociais, são os grupos de WhatsApp, então a velocidade que o mundo tem girado, às vezes, não é a mesma velocidade com que a gente tem conseguido absorver tamanhas informações. E antes da pandemia, lá para março de 2020, anteriormente, a gente tinha mecanismos para conseguir lidar melhor com essa ansiedade. A gente podia fazer atividade física nas academias, ao ar livre, frequentar restaurantes, bares, fazer viagens, e hoje em dia a gente não tem mais nada disso. E a gente vive num cenário de muita insegurança, de medo, que acaba por desencadear ansiedade. A gente não sabe quando que o comércio vai estar aberto, quando que a gente vai poder viajar, e a gente sofre todas essas consequências negativas disso. Esse fato da gente, ter que ficar mais dentro de casa e, obviamente, a gente acaba se conectando mais com isso daqui, né? Sim. O que é um problema ainda maior, porque principalmente celular, rede social, acaba agravando mais a questão da ansiedade na pessoa. Sim. Na própria Organização Mundial de Saúde, ano passado, emitiu um comunicado em cuidados em saúde mental, explicando justamente que quando a gente for acessar a informação, a gente tem que acessar uma vez por dia, geralmente de fonte confiável, para a gente não ser bombardeados com tantas notícias negativas acontecendo. Porque embora o mundo esteja sofrendo com essa pandemia, tem muita coisa boa acontecendo. E quando a gente for acessar as mídias sociais, a gente usar para se aproximar das pessoas que a gente tem carinho, que a gente tem amor, que são os nossos amigos, os nossos familiares, fazendo videoconferências, utilizar para isso. Porque também a gente sofre um problema do fake news, né? Que a todo momento a gente recebe notícias que a gente não sabe se são verdadeiras ou não. Bom, se você tiver alguma pergunta aí de casa, quiser aproveitar o médico aqui, o doutor, para tirar sua dúvida, já manda pra gente aí na nossa live, também no Instagram e também no Bandzap. A gente está falando de ansiedade, mas a gente sabe que doença mental não é só ansiedade, né? Tem inúmeras doenças, né? Sim, com certeza. Depressão está sendo muito comum nesse momento, então a pessoa com tristeza, com considerada desânimo. A doença do século, né? Porque é muita gente, uma das doenças mais incapacitantes do mundo atualmente. Então, tristeza, falta de ânimo, a pessoa que está tendo uma alteração de apetite, a compulsão alimentar, a alteração de sono, insônia, acaba tudo fazendo parte dos sintomas de depressão, né? E hoje, com a total falta de rotina, com a questão de você misturar o seu ambiente familiar de casa com home office, que é trabalhar em casa, as crianças, o estresse do dia a dia, todo mundo confinado num curto espaço de tempo, num local que não é muito grande, faz com que tudo isso leve ao adoecimento, né? E também a todo momento a gente ser bombardeado com morreu, no começo da pandemia era o amigo do amigo, depois virou amigo e hoje em dia a morte infelizmente já está dentro do nosso núcleo familiar. Eu acredito que muitas pessoas acabaram perdendo pessoas por conta do Covid-19, acaba vivenciando luto, então tudo isso agrava os transtornos psiquiátricos. Além da depressão e da ansiedade, quais foram as outras doenças que acabaram aí desencadeando nessa pandemia? Acho que as principais são realmente a depressão e a ansiedade, mas também é considerado doença e não é ao mesmo tempo, mas o aumento do número de violência contra a mulher. Porque as pessoas acabaram ficando mais em casa e acabou colocando maior convívio. Então, teve aumento de casos de violência contra a mulher, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de drogas, casos de suicídio. Tudo isso acabou aumentando, infelizmente, com esse cenário, com esse mundo que a gente tem vivido atualmente. Bom,
os primeiros sintomas da depressão e da ansiedade? Porque são duas doenças bem diferentes, mas ao mesmo tempo são duas doenças que caminham juntos, né? Que têm sintomas até parecidos. Sim, os principais sintomas da depressão é a tristeza, o choro constante ou o desânimo, aquela falta de fazer, a falta de vontade de realizar as coisas, associada a alterações de apetite, que pode ser ou comer muito ou não comer nada, e problemas de sono, que é a dificuldade para você iniciar o sono, ou para você se manter dormindo, ou para você acordar antes da hora. Esses seriam os principais sintomas, né, da depressão. E da ansiedade seria esse pensamento acelerado, essa catastrofização, um sentimento de palpitação, angústia, insegurança, levando a ataques de pânico. Eu hoje até vi uma postagem, que a depressão ela é uma doença associada ao passado e a ansiedade é uma doença associada ao futuro, né? Às vezes quem tem depressão ali acaba se apegando ao passado e quem tem ansiedade acaba se apegando ao futuro. Seria isso, mais ou menos? De certa forma, sim. Isso chama, quando você vive muito no passado, seria a melancolia, que é muito comum em quadros depressivos. A pessoa começa a repassar a vida dela e olhar só com sentimento negativo tudo aquilo que ela já viveu, tudo aquilo que ela já experimentou. E no caso da ansiedade, é o excesso de futuro. Então, a pessoa nunca está no aqui, no agora. A pessoa está a todo momento pensando no que ela vai fazer depois. Estamos aqui no Band Mulher, mas depois tem consultório, depois tem que ir para casa, depois tem academia. E você nunca está no lugar que você realmente está. E por isso a importância da meditação e do mindfulness, que seria te colocar de volta no presente. Bom, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui. Você pode mandar suas perguntas e suas dúvidas na nossa live e também no nosso Band Zap. O intervalo é bem rapidinho e a gente volta já já para falar de mais doenças mentais. Já estamos de volta com o Band Mulher, hoje falando de doenças mentais, aí recebendo o psiquiatra, o Dr. Rafael. Dr. Rafael, a gente está recebendo aqui a Júlia de Venceslau. Ela diz o seguinte: tenho 17 anos, tenho me sentido muito ansiosa na pandemia, mas minha família fala que psicólogo é coisa pra gente louca. Como posso convencer eles? Impressionante como tem gente que acha que psicólogo, psiquiatra é coisa pra gente louca, né? Sim, infelizmente o estigma em saúde mental é uma coisa que a gente sempre acaba tendo que enfrentar e não ajuda em nada, né? As pessoas que julgam e falam assim que é coisa de louca, etc., na verdade não está te ajudando em absolutamente nada. Então eu sugiro para você, Júlia, que você procure ajuda, procure um profissional, fale o que você está sentindo para você ser ajudada. Roberto de Prudente, tive um ataque de pânico por ansiedade, posso voltar a ter? Preciso procurar ajuda? Quem já teve ataque de pânico pode voltar a ter, doutor? Oi, Roberto. É muito comum que as pessoas que já tiveram ataque de pânico tenham outros ataques de pânico, porque os ataques de pânico, a síndrome do pânico, ela vem dentro de um cenário de muita ansiedade. Então, se você não dá conta da sua ansiedade, consequentemente, os ataques de pânico se tornam mais frequentes e recorrentes. Doutor, eu falei para o senhor que eu sou uma das pessoas mais ansiosas, né? Sim, e dificilmente eu consigo controlar essa minha ansiedade. Então, eu vou perguntar para o senhor, né? Okay. Como é que a gente consegue controlar essa questão da ansiedade, do nervosismo, principalmente nessa pandemia, né? Durante essa pandemia, o importante seria a prática de atividades físicas, mesmo que em casa. Você ter a regularidade de sono, então acostumar a dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, porque a tendência é a inversão do ciclo sono-vigília. A pessoa passa a dormir cada vez mais tarde, acorda mais tarde, quando vai ver, já está trocando o dia pela noite, fazer uma boa alimentação, não consumir bebidas estimulantes como café, refrigerantes à base de cafeína. Não consumir muito chá preto depois das 14 horas acaba sendo uma maneira de você controlar essa ansiedade. A ansiedade está aqui, ela precisa dar vazão. Quando o psicólogo a terapia já não está resolvendo mais, em que momento ali eu devo procurar o psiquiatra? Quando você começa a ter dificuldade nas suas atividades interpessoais, nos seus relacionamentos, na sua atividade profissional, quando você tem uma quebra de funcionamento, quando você era de um jeito, adoeceu e você não consegue mais dar sequência na sua vida, eu acredito que seja o melhor momento de se procurar ajuda. Bom, pegando o gancho aqui nessa mensagem que a Júlia tinha mandado, né, a família falou que psicólogo é coisa pra gente louca, qualquer pessoa
pode desenvolver problemas mentais, né? Não é porque a pessoa é louca, tem ansiedade, tem depressão. Não, hoje em dia qualquer um pode desenvolver. Sim, com certeza. Todos nós estamos sujeitos ao adoecimento. Basta a gente ter uma genética propícia para isso ou um fator ambiental, o grande estresse de uma vida, perda de um ente querido, qualquer dificuldade financeira, profissional, interpessoal, término de um relacionamento, tudo é motivo para você adoecer. E assim, foge do nosso controle. A gente não pode se julgar, falar assim, eu sou louco porque eu adoeci. Pelo contrário, você adoeceu porque as pessoas adoecem e não tem nada de errado nisso. E sempre, gente, procurar a ajuda de um profissional, né, doutor? Sim, com certeza. Para poder ficar bem, né? A gente merece ser feliz, a gente merece estar bem. Todo mundo. Muito obrigada, doutor. De nada. Um prazer ter o senhor aqui no Band de Mulher para a gente falar de um assunto tão importante que é a saúde mental. Obrigado. Bom, o pensamento positivo é meio caminho andado para a felicidade. Acorde com um sorriso no rosto e mentalize que o melhor dia da sua vida é hoje. Lembre-se que você tem o poder de mudar a energia do ambiente em que você está. Uma boa quinta-feira para você. Se cuide e fique em casa. Tchau.